O legado de Chucky. Uma história de brinquedo que deu errado. Escrito por Stephen King em Dança Macabra. Chucky. Só o nome já causa arrepios. Ele é o boneco com um sorriso sinistro e sede de sangue. Desde sua estreia em Brinquedo Assassino, em 1988, Chucky tem aterrorizado o público e se tornado um ícone do horror. Mas será que existe algo mais nessa história do que aparenta? Será que existem horrores da vida real escondidos sob a superfície dessa história fictícia? Alguns acreditam que a produção dos filmes do Chucky foi assombrada por eventos estranhos e inexplicáveis. Esses acontecimentos, sussurrados entre o elenco e a equipe, sugerem uma escuridão que transborda da tela para a realidade. Seria um objeto amaldiçoado ou uma força malévola a responsável? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas sombras da franquia Chucky, explorando os eventos misteriosos e as histórias perturbadoras que assombraram sua produção. Desde o início, uma série de eventos infelizes parecia seguir as produções do Chucky. Luzes com defeito, objetos de cena desaparecendo e acidentes ocorrendo com uma frequência perturbadora. Alguns membros da equipe relataram sentir-se desconfortáveis no set, como se estivessem sendo observados por uma presença invisível. A atmosfera era pesada, com tensão e um medo não dito. Seriam apenas coincidências ou havia algo mais sinistro em jogo? A linha entre a realidade e a ficção começou a se confundir, enquanto o elenco e a equipe se questionavam sobre a natureza desses eventos perturbadores. Os rumores se espalharam como fogo em palha entre aqueles que trabalhavam nos filmes. Atores falavam de uma energia estranha emanando dos bonecos Chucky, usados no set. Alguns até alegaram ter visto os bonecos se moverem levemente quando ninguém estava olhando. Maquiadores encarregados de consertar os bonecos entre as tomadas descreveram uma sensação de pavor ao manuseá-los. Essas histórias, passadas de pessoa para pessoa, aumentaram a crescente mitologia em torno dos filmes do Chucky. Verdadeiras ou simplesmente alimentadas por imaginações férteis, as histórias adicionaram uma camada arrepiante de desconforto ao tema já perturbador. A ideia de um boneco ganhar vida é material de pesadelos. Mas existe alguma base científica para esse medo primal? Pode um objeto inanimado, como um brinquedo, desenvolver consciência? A ciência não oferece nenhuma evidência que suporte a noção de bonecos ganhando vida. A consciência, como a entendemos, é um produto de processos biológicos complexos. Bonecos, feitos de plástico, tecido e materiais sintéticos, não possuem a estrutura biológica necessária para tais fenômenos. No entanto, a mente humana, programada para reconhecer padrões e criar significados, pode às vezes perceber intenção onde não existe. O poder da sugestão. Nossa mente pregando peças. Nossos cérebros são programados para encontrar padrões e explicações, mesmo quando confrontados com eventos aleatórios. Essa tendência, aliada ao poder da sugestão, pode nos levar a perceber o inanimado como animado. Quando acreditamos que algo é verdade, nossos sentidos podem ser enganados para confirmar nossas suspeitas. Uma sombra se torna uma figura à espreita. Um rangido no assoalho sinaliza passos. Os filmes do Chucky, com seus temas de brinquedos possuídos e eventos sobrenaturais, preparam nossas mentes para a possibilidade do impossível. Começamos a ver intenção no inanimado, imbuindo objetos comuns com uma vida sinistra. Lendas urbanas e folclore. Quando os brinquedos se tornam malignos. O medo de objetos possuídos não é novo. Culturas ao redor do mundo contam histórias de artefatos amaldiçoados e bonecos assombrados. Esses contos exploram nossos medos mais profundos: a perda de controle, a violação do familiar, o obscurecimento das fronteiras entre os vivos e os mortos. Do boneco Robert, um brinquedo supostamente assombrado que reside em um museu em Key West, aos contos de bonecos assombrados trancados em sótãos, essas histórias nos lembram que a linha entre a realidade e o sobrenatural é frequentemente tênue. Essas lendas, passadas de geração em geração, refletem nossas ansiedades sobre os objetos que trazemos para nossas casas e o potencial que eles têm de abrigar energias ocultas ou espíritos malignos. Chucky e a cultura. O fascínio duradouro
por bonecos assassinos. Por que somos tão atraídos por histórias sobre bonecos assassinos? Talvez seja a justaposição de inocência e maldade que achamos tão perturbadora. Bonecos, tipicamente associados à infância e à brincadeira, tornam-se ainda mais aterrorizantes quando transformados em instrumentos de violência. Essa subversão das expectativas explora um medo primal do estranho. O familiar tornado estranho, o seguro tornado perigoso. A franquia Chucky, com sua mistura de horror, humor e comentário social, continua a cativar o público décadas após sua estreia. Os filmes ressoam com nossos medos da tecnologia que dá errado, do consumismo desenfreado e do potencial do mal espreitar nos lugares mais inesperados. Além da tela, o impacto de Chucky na cultura pop. A influência de Chucky se estende muito além dos limites do gênero terror. Ele se tornou um ícone da cultura pop, sua imagem estampada em tudo, desde camisetas e lancheiras a fantasias de Halloween e tatuagens. Suas frases de efeito se tornaram instantaneamente reconhecíveis, seu sorriso maligno um símbolo de travessura e caos. O impacto de Chucky na cultura pop é uma prova do poder do horror para aterrorizar e entreter. Ele nos lembra que mesmo em um mundo saturado de efeitos especiais e CGI, alguns de nossos medos mais profundos estão enraizados nos objetos simples e cotidianos que nos cercam. O corte final, separando fato de ficção. Então, o que devemos fazer com os eventos estranhos que cercam os filmes do Chucky? Foram meras coincidências, histórias exageradas ou algo mais? A resposta, como a própria natureza do medo, permanece indefinida. Embora não haja evidências científicas para apoiar as alegações de maldições ou bonecos possuídos, a mente humana é uma força poderosa, capaz de moldar nossas percepções e influenciar nossas experiências. Talvez o verdadeiro horror de Chucky não esteja na possibilidade de um boneco ganhar vida, mas na compreensão de que nossas próprias mentes podem ser nossa maior fonte de medo. No final, a linha entre fato e ficção é frequentemente tênue, deixando-nos lutando com a possibilidade inquietante de que algumas histórias, por mais fantásticas que sejam, possam conter um grão de verdade.